Eu, Maha Rejane, postei um vídeo no dia 9 de agosto com o título Áudio Bomba. Não haverá eleições em 2018. Bye bye, Bolsonaro e Mourão. Tchau, tchau. Falando que o governo brasileiro iria se aliar à Venezuela contra os Estados Unidos da América. Muitos desinformantes ou incrédulos falaram tantas besteiras para desinformar o brasileiro. Pronto, agora eu quero ver e ler os comentários dos desinformados assustados com a desinformação promovida aqui pelos desinformantes. Para quem não assistiu o vídeo, o link está na descrição deste vídeo. Olha aí. O governo brasileiro se aliou contra os Estados Unidos da América. Mas o desgoverno brasileiro não responde pelas nossas forças armadas. Veja isso. Enquanto o general Mioto une forças para salvar o Brasil, o outro, generaleco comuna Joaquim Luna, se reúne com ditadores para acabar de vez com o Brasil. General Mioto, estamos acertando detalhes com o exército paraguaio para um grande exercício militar no Paraná. Aço. O traidor Joaquim Luna. Os ministros da Defesa do Brasil, Joaquim Traidor Luna, e da Venezuela, Vladimir Padrino, estão reunidos para reforçar a cooperação de defesa entre os dois países e impulsionar o desenvolvimento harmônico das fronteiras em comum. O que esse generaleco comuna merece? Corte marcial. O vídeo do dia 9 de agosto nos alertou sobre isso com a resposta do comunal Luizio Nunes. E muitos criticaram a idoneidade do vídeo. Acalme-se. O nosso exército está preparado e a insurgência já começou. En la matriz que se ha construído alrededor de una crisis humanitaria que no existe y que están usando en este momento en organismos multilaterales para agredir a Venezuela, para intervenir a Venezuela. Una intervención en Venezuela es una intervención a toda la región, así lo vemos nosotros. Impactaría negativamente en todos los países. Un proceso de desestabilización en Venezuela sería muy peligroso para toda la paz regional. Y mucho más peligroso sería caer en la tentación de ponernos a pelear los pueblos los unos a los otros. Me refiero al continente suramericano, pero também entra Latinoamérica completa. Vem chumbo grosso por aí. A traição tá feita. Generais insurgentes que já promoveram a insurgência nas bases vão começar. Lógico, unidos aos Estados Unidos da América. Vem chumbo grosso para vocês, seus energúmenos endemoninhados. Estados Unidos aprovam intervenção na Venezuela na ONU. O governo Trump conseguiu aprovar na ONU a intervenção na Venezuela. Maduro terá que sair da presidência da Venezuela. Caso resista e use de força para se manter no poder, sofrerá a intervenção militar dos Estados Unidos. Agora falta pouco para esse assassino comunista cair. Alerta total. Logo após a autorização dos Estados Unidos invadir a Venezuela, o ministro da Defesa Joaquim Silva e Luna viaja sem agenda à Venezuela para reatar o acordo UNASUR com o general venezuelano e trocar acordos militares. O estopim foi dado. Segundo fontes, o acordo é para uma coalizão de uma frente armada a fim de derrubar a soberania do Brasil, indo a contraponto aos Estados Unidos da América. Isso causou um rompimento dentro das Forças Armadas brasileiras. A história se repetindo novamente, a tensão aumentou e é gravíssimo. A traição tá feita. Generais insurgentes que já promoveram a insurgência nas bases vão começar a se levantar, junto com militares norte-americanos que já estão aqui. Agora só falta o alto comando para cair de vez. 2 já foram. E a espoleta praticamente soltou da granada. Segura que o tranco vai ser forte. Era um dos gatilhos que estávamos esperando. Estados Unidos y la ONU deciden intervención militar.
a Venezuela. Utilizando la fórmula ARREA, se reunieron varios miembros de la ONU para decidir sobre una intervención que permita finalizar con la crisis de Venezuela. He is still considering a military option. He has kept open that possibility. Nikki Haley, de parte de Estados Unidos, aprobó la intervención humanitaria, pero no se descarta una intervención militar como la de Libia. Al parecer, se manejan dos escenarios. Una operación militar regional, desarrollada bajo el amparo de la ONU, con el objetivo de cumplir una futura resolución del Consejo de Seguridad que autorice todas las medidas necesarias para proteger a los civiles que están bajo amenaza del régimen de Maduro. Por un tema de interés fundamental para la región, se podría crear una coalición inicial formada por Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Estados Unidos, además de la Unión Europea y países colaboradores como Panamá. De hecho, Iván Duque se ha reunido con el presidente panameño para explorar las posibilidades de un ataque en conjunto con las fuerzas norteamericanas que se encuentran en el país canalero. Esta idea surge en respuesta a la represión del gobierno de Maduro hacia el pueblo venezolano y por la falta de reformas democráticas. Esta resolución busca autorizar la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y al éxodo masivo en la región. Pero también tiene otra función. Esta resolución buscaría intimidar al régimen de Maduro, tal y como se hizo con Libia. En aquel entonces, cuando se hizo la resolución, Libia recibió el ultimátum y declaró un alto al fuego. Se quiere lograr que Maduro salga de manera voluntaria luego de anunciar dicha resolución. El otro escenario que se maneja sería una injerencia humanitaria, lo cual es una intervención a Venezuela por varios estados, con el objetivo de proteger a la población civil, la hambruna y la crisis humanitaria en general. Pero hay un problema. A veces la injerencia humanitaria se ha evocado para justificar una intervención armada y así proporcionar una cobertura de legitimidad al uso de la fuerza. Ambas opciones estarían en el tapete, mientras que Estados Unidos y la ONU deciden una intervención a Venezuela. Esta orden ejecutiva acaba de ser emitida. Ciro afirma que demitiria e prenderia o general Eduardo Vilas Boas. Em parte ele está certo. Eu, Marra Rejane, também mandaria prender o Vilas Boas. Lógico que não seria pelos argumentos do comuna raivoso Ciro Gomes. Seria por traição à pátria. Ciro disse, abre aspas, no meu governo, militar não fala em política. Ele estaria demitido e provavelmente pegaria uma cana. Fecha aspas. Afirmou o presidenciável Ciro Gomes do PDT ao criticar o chefe das Forças Armadas, o general Eduardo Vilas Boas. O militar disse que a legitimidade do novo governo poderia ser questionada se o ex-presidente Lula fosse o candidato ao Planalto. O petista disparou contra o general Milton Mourão do PRTB, vice do presidenciável Jair Bolsonaro do PSL, e atacou o Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro é uma aberração. Perguntar uma questão complexa, saindo um pouco da questão do Rio e tal. Fala-se muito durante os últimos 2 anos, especialmente, de um artigo da Constituição. Parece que o artigo 142. Sim. A intervenção chamada pela imprensa ou por alguns movimentos de intervenção militar constitucional. O senhor, por que o senhor, em nome do Exército, queria dizer daqueles que falam, olha, é necessária a intervenção militar constitucional para resolver os problemas do Brasil? A questão-chave é se discutir por que se chegou a esse estado de coisa em que as pessoas veem numa intervenção militar como último recurso a restaurar condições mínimas de funcionamento da sociedade. O que aconteceu com o nosso país, professor Vila, ao longo desses últimos 30 anos? O que fizeram com a nossa democracia? Então, e nós, as Forças Armadas têm tido um papel absolutamente democrático
E nós, em funções dessas demandas, de um lado e de outro, nós estabelecemos, isso não é uma criação, isso é uma constatação, de atuarmos em 3 pilares, com base da legalidade, atuação sempre respaldado por princípios legais, com base da legitimidade e com base da preservação da democracia, da Constituição e defesa das instituições. E com isso nós pretendemos demonstrar à sociedade que ela não precisa mais ser tutelada. Hoje nós temos instituições que, bem ou mal, funcionam cada uma dentro da sua esfera de atribuição. Hoje está surgindo uma questão que tem nos preocupado um pouco, além desses 3 aspectos, é uma tentativa de submissão do Brasil a organismos internacionais, né, que, emitindo parecer, é uma intenção também ideológica de nos submetermos a essa intervenção. Isso diz respeito à soberania e é uma questão que nos preocupa agora, momentaneamente também. O Exército tem candidato nessa eleição? O Exército? Não, professor. O Exército não tem candidato. Isso só a política partidária, enfim. Nossa preocupação é não permitir ou conduzir para que se mantenham as condições para que as instituições funcionem e nós não percamos essa grande oportunidade de o povo brasileiro agora assumir um protagonismo, né, e definir, em linhas gerais, qual será o nosso futuro. Como que vai ser a sua relação com os militares no governo? Sob ordem da Constituição, eu mando e eles obedecem. Nesse domingo, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, disse que o eleito presidente em outubro pode não ter legitimidade para governar e disse também, enfim, também manifestou a opinião dele sobre o caso do ex-presidente Lula. Se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor faria para essas declarações? Estaria demitido e provavelmente pagaria uma cama. O senhor está dizendo que esse general Mourão, que é um jumento de carga, assim, bem arreado, né? Ele tem uma entrada no Exército. Né? E ele agora se considera um tutor da nação. General Mourão, isso é um jumento de carga. Estou dizendo a vocês, isso é um jumento de carga. Né? Acha que tem poder. Como é que ele disse? Para a empresa estrangeira. Nós é que somos treinados na violência. Quer vir com a violência? Nós é que somos da violência. Vem, general. Jumento de carga. Seu jumento de carga. Pessoal, boa tarde, hein? Alguma coisa tá para acontecer, hein? Nós estamos tendo uma chamada aproximação sucessiva e essa já chegou em São Paulo, hein? Estou aqui na estação do CPTM, estação de Calmoviana, e graças a Deus o pessoal das Forças Armadas começaram a se posicionar. Eu posso dizer para vocês que algo está para acontecer. Vocês aí que ainda duvidam ainda que há possibilidade de estar acontecendo algo ou algo está para acontecer, São Paulo, estação da CPTM. Pessoal, aguarde, hein? Algo está para acontecer. Aproximações sucessivas. Aço. Galera, bom dia. Aí, ó, dia 13 de setembro de 2018. Rapaziada aí, ó, a tropa toda preparada. Aí, dando a sua vista ao alcance, armada até os 10, Rio de Janeiro, entendeu? Aí. Indo devagarinho, zona norte do Rio de Janeiro.
essas movimentações das tropas militares pelo Brasil inteiro, tá? Esses exercícios militares aí que está acontecendo aí no sul do Brasil, se preparem porque a chapa está esquentando. Uma pergunta, esses militares que estão chegando aí no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o governo não está mandando mais nada não, né? Isso daí já é o domínio das Forças Armadas aí no nosso país, né? O governo já caiu pelos militares, né? Só pode. A tropa está se reportando ao comando militar, tá? A tropa está se reportando ao comando militar. Ô Tec, com a permissão dos demais, me complete aí mais alguma coisa. Haja visto que eu sou leigo no assunto. Qual o motivo pelo qual o Exército não já se instaurou em todo o território nacional e só no momento Rio de Janeiro, Cândido? Não, ele está operando em todo o território nacional, todas as posições já, armas distribuídas, munição, está tudo pronto. A ação começou no Rio de Janeiro porque é o suporte econômico do comunismo bolivariano, é o narcotráfico. E o Rio era o arsenal deles, há muitos anos eles iam mandando fuzil e tudo, entrando pelo aeroporto do Rio de Janeiro para as quadrilhas. É um verdadeiro arsenal de armas e munições. Viu? Então isso foi cortado, essa via de alimentação do arsenal deles. E agora estão dando o baque na economia deles primeiro. Isso está sincronizado com forças internacionais, é uma estratégia que não é só do Exército Brasileiro, tem exército de nações amigas, tem militares em operação nos territórios todos na América do Sul. Então eles têm um sincronismo, as ações têm que ser sincronizadas. E estão progredindo, chegaram navios de auxílio humanitário, com mais de 800 médicos em cada navio com 250 leitos, com alimentos, com remédios, com equipe médica, e médicos que também são soldados, também são médicos da Força Armada. Então toda a infraestrutura tem que ser montada para que a ação vá crescendo em escalas cada vez maiores, até a destruição final dessas forças que dominam aí essa oligarquia que controla aí, bolivariana, que controla alguns países da América do Sul. Serão todos erradicados daqui e presos, e aqueles que resistirem com armas são mortos. Também dentro da Venezuela existe um movimento, um projeto chamado Davi, que é em alusão ao garoto que lutou com Golias, né? Porque eles estão lá dentro lutando contra o governo deles, assassino, genocida. Mas já os militares estão aderindo, há militares pedindo já a deposição de Maduro para que evite o derramamento de sangue. Ele já recebeu o ultimato para sair e entregar o poder ao povo venezuelano para se reorganizar, mas eles estão querendo resistir com armas. Então terão a mesma filosofia. Da ordem de prisão, resistiu com armas, será morto. Agora com o menor trauma possível. Agora todas essas ações são sincronizadas e comandadas por um comando único superior. Tá certo? Veio aí o Mr. Metz, o General Metz, com seu avião que comanda todas as ações americanas no mundo. Novas armas já estão sendo demonstradas, viu? Armas que desarmam míssil, e tudo em resposta a essa tentativa de intimidação
dos comunistas. Então, está sendo paulatina a ação, mas o nosso exército já está atacando a base econômica deles, que é o narcotráfico, QSL, câmbio. Ô Tex, você concorda comigo que dentro já entre o exército já dominou também? Aqueles que são comunistas, o exército já calou a boca deles? Eu sinto isso daí, rapaz. Que aqueles que estão lá, infelizmente, se corrompeu, o exército já fechou a boca deles lá. Já tem muita gente na geladeira. Tem muita gente já posto de lado. O poder deslocou. Está na cara que o poder deslocou dentro das Forças Armadas. A voz de comando deslocou. Então, infelizmente, a gente não sabe porque o que sai de dentro das Forças Armadas é o essencialmente necessário para a manutenção da ordem social. Mas que já houve, e o Exército está em ação. O alvo é o narcotráfico para quebrar as pernas. É o trabalho de casa que nós tínhamos que fazer para quebrar as pernas do narcotráfico, que é a base econômica desses governos bolivarianos. E todo o tráfico passa pelo Brasil e a lavagem de dinheiro é daqui também. Por isso, tantos bilhões de dólares transitam entre esses países aí por baixo do pano, em notas fiscais frias, com empreiteiras corruptas. Isso tudo é lavagem de dinheiro de tráfico de droga. Então o Exército Brasileiro tem seu trabalho de casa e está fazendo muito bem, viu? Agora, de dentro das Forças Armadas, não sai a informação do que quem manda, quem faz, quem está fazendo. Tem gente especulando aí que é o general Mioto, que é o general Pujol, que é o general Camilo, mas isso é especulação. Ninguém sabe como é que está o trânsito das ordens internamente, tá bom? Agora sabemos que o grande articulador disso tudo é o general Médici americano, que esteve aqui com nossas Forças Armadas e que disponibilizou as armas e a defesa. O Brasil está defendido. QSL, câmbio. Só quero explicar para vocês a respeito desse áudio aí que está falando que vai haver sangue, guerra civil e tudo mais. Só quero dar um aviso para vocês. Vai haver sangue sim. Por quê? Quando o exército entrar para tomar Brasília, os vermelhinhos não vão ficar contentes e nem a facção criminosa que foi pago para fazer a bagunça. Esses vão entrar em confronto com a polícia, ok? Vão entrar em confronto com a polícia e o exército, vão atirar contra, e aí eles vão levar a bala no meio da testa, então vai haver sangue, ok? Então não vai haver sangue nem morte para os pais de famílias que estarão dentro de suas casas com os armários cheios de alimento, pelo menos para 1 mês ou 2 meses. Então, quando o exército invadir Brasília, vocês pegam o dinheirinho, vá no mercado, compra o que tem que comprar, compra gás, compra alimento e fique tocado dentro de casa, que enquanto tiver tendo lá a guerra entre a facção criminosa e os vermelhinhos contra a polícia e o exército, você estará dentro de casa, guardadinho e assistindo a televisão que estará reportando tudo o que estará acontecendo, ok? Então não fiquem apavorados, nem desesperados contra isso. Faça o que eu estou falando. Quando invadir Brasília, corra no mercado e enche seus armários. E aí, fiquem dentro de casa, ninguém vai poder sair nem para ir na padaria comprar pão, porque vai estar realmente aquela bagunça toda. Os vermelhinhos vão saquear os mercados, vão esvaziar os mercados, vão saquear a loja. Vai estar uma bagunça, mas não contra o pai de família, tá? Não contra os patriotas, mas contra os vagabundos e contra os vermelhinhos que estarão guerreando contra a polícia e o exército. Tá? Fiquem tranquilos, não fiquem em desespero não.